para o time do Floresta Rádio Assunção. Boa noite. Boa noite a todos da Rádio Assunção. Primeiramente, pedir desculpas pelo primeiro jogo, porque jamais, nunca deixei as minhas responsabilidades de lado e não participei de uma coletiva pós-jogo. Tinha me passado que não teria coletiva, por isso que acabei nem sabendo que haveria. Senão faria questão de dar uma explicação, até porque a gente tem que dar uma resposta para quem está nos acompanhando, nos assistindo, vocês fazendo o trabalho de vocês, o torcedor também está acompanhando. Então acho que, antes de tudo, respeito ao nosso torcedor e a vocês da imprensa que estão trabalhando. Segundo, o primeiro tempo que começamos muito bem, até tendo um gol de forma correta não validado pelo impedimento. Depois continuamos procurando construir o jogo para chegar ao gol do adversário, onde chegamos. Então acho que foi o mérito do início da partida, que tivemos ímpeto para agredir o adversário. Com o gol, infelizmente, acho que inconscientemente os atletas, a gente acabou descendo um pouquinho a nossa marcação, o que causou com que o Floresta ficasse um pouquinho mais com a bola. E coisas do futebol, em 30 segundos você tomar a virada em lances de longa distância, infelizmente se repetindo também, né? Tomamos em 2 jogos 3 gols de uma distância muito longe, então é uma coisa que a gente tem que analisar e tem que ser criterioso para que isso não aconteça. E no segundo tempo procuramos, a gente não pode deixar de lado o que foi feito nos primeiros 45 minutos, faltando 2 minutos para acabar a partida, a gente estava 40 minutos controlando o jogo. Então tentei trabalhar muito o aspecto mental da nossa equipe para voltar forte no segundo tempo. E infelizmente, nenhum erro da arbitragem, né, numa falta fora da área, ele acaba marcando o pênalti. E daí as coisas se tornam, obviamente, muito mais difíceis, né? Acho que a semblância dos atletas, assim, a gente iniciou a partida com uma confiança grande, fazemos o gol, tomamos o gol acho que em 30, 40 segundos. Obviamente o aspecto emocional vai lá para baixo e inicia o segundo tempo. Numa falta fora da área, o árbitro acaba marcando o pênalti. No terceiro gol, óbvio que as coisas vão ficando muito mais difíceis. Buscamos algumas alternativas, fizemos trocas para procurar pelo menos fazer o segundo gol, para depois pensar em empate. Obviamente, uma equipe com 3 gols e 2 gols de vantagem vai se proteger muito mais, vai descansar ali em bloco baixo para tentar contra-atacar. Nós tivemos oportunidades ainda de fazer o segundo gol, em 2 situações de contra-ataque, em 2 finalizações, mas infelizmente não conseguimos converter em gol. E é o início de temporada, muito longe daquilo que nós gostaríamos que a gente tinha planejado nesse início de temporada. Mas não temos que ter bastante consciência daquilo que estamos fazendo. É óbvio que a cobrança interna é muito forte, acho que é um momento de reflexão de todos nós, né? Porque não pode, em 2 oportunidades, você está na frente do placar e não conseguir controlar o jogo, né? Então é isso que nós temos que analisar, esses motivos disso, né? Inclusive quando estava 1-0 tivemos a oportunidade algumas vezes de fazer o segundo gol em situações boas e claras de contra-ataque. Então a gente ver os pontos positivos e esses pontos negativos para que isso não aconteça mais, né? Em 2 jogos é o segundo jogo que a gente sai na frente e acaba deixando o adversário em situações de final. Talvez nosso aspecto emocional é a gente controlar mais tanto o fim do primeiro tempo quanto o fim do segundo tempo, para que a gente concretize esses resultados que saímos na frente ao término da partida também. O campeonato tiro curto, onde qualquer vacilo pode deixar o Ferroviário mais distante do título. São 5 jogos, 1 já foi, tem mais 4 decisões. Ainda acredita que o Ferroviário possa alcançar o primeiro e dar aquele salto direto para a semifinal, professor? Nossa, sem dúvida alguma. Se eu deixar de acreditar, pode ter certeza que eu não vou mais fazer parte do Ferroviário. Então, é uma coisa que eu acredito muito. Acho que tem que ter bastante clareza que temos dificuldades normal, como todas as equipes têm. E o que a gente tem que eliminar essas dificuldades e fazer com que tudo aquilo que a gente vem fazendo de forma positiva enaltecer e trabalhar ainda mais para eliminar essas dificuldades que estamos encontrando. Então, sem dúvida alguma, é um campeonato de tiro curto. Faltam 4 rodadas para acabar a primeira fase. O primeiro objetivo grande nosso é a nossa classificação, para buscar essa semifinal, para depois pensar em final e em título. Então a gente tem um grande objetivo bem claro agora,
que é a nossa classificação. Infelizmente, hoje não conseguimos esses 3 pontos, mas agora é nosso trabalho, é a semana cheia que nós temos, para que a gente reverta essa situação o quanto antes. Qual é a maior dificuldade que o professor está tendo lá na Barra? É elenco, é esquema tático? Porque o Ferroviário foi um dos primeiros a se reapresentar, o senhor foi um dos primeiros a iniciar um trabalho com o Ferroviário. Que dificuldade é essa que o senhor está encontrando no Ferroviário? Certo. Primeiro vamos dividir em 2 momentos. Assim. A gente fez uma pré-temporada visando muito o grande objetivo, que era a pré-Copa do Nordeste. Eu vejo futebol em muitos momentos assim está até de certa forma desumana, né? Porque eu vejo que esse momento o Ferroviário, os últimos anos foi de situações assim com muita dificuldade que o clube passou, muita dificuldade mesmo. Eu acompanho o Ferroviário há um longo tempo, então o Ferroviário estava longe em alguns momentos no cenário nacional nesses últimos anos. Reacendeu com essa nova diretoria. Eles com muito trabalho, com muito suor, com muita dificuldade, e mesmo assim entendendo essas dificuldades, eles conquistaram e fizeram um feito em 2023 assim que dispensa comentários. Você ter um título brasileiro de forma invicta, acho que tem que ser enaltecido e tem que parabenizar as pessoas que fizeram parte disso. Na primeira rodada eu vejo uma cobrança fora do comum em cima da diretoria, assim, acho até de certo ponto desumano o que fazem, mas a gente tem que entender porque o torcedor é completamente passional. Agora a mesma diretoria que iniciou um planejamento em 2023, iniciou em 2024. Hoje o Ferroviário a gente tem que entender que é um clube que tem a sua dificuldade. Hoje o Ferroviário, pensando nas 20 equipes da Série C, tem a menor folha salarial mensal. Então a gente teve que fazer uma equipe de acordo com essa folha. Então foi feito com muita dificuldade. A gente ainda, obviamente que os atletas estão em avaliações constantes dentro do elenco. Nós não temos o elenco fechado, mas para o início de temporada, de acordo com a realidade do clube, nós procuramos fazer um elenco, por exemplo, com a mesma folha salarial do Asa, que foi o nosso adversário. Eu vejo que a gente foi muito superior ao Asa na partida. Fizemos um gol, tivemos inúmeras chances, assim, nós contra o goleiro do Asa, para fazer o segundo gol. São coisas do futebol, às vezes não concretizamos a vitória. Foi para os pênaltis e aí a gente foi muito mal e a gente tem que entender. Na cobrança de pênaltis o Asa teve seu mérito. Depois encerrou, infelizmente há um baque muito grande, veio uma pressão, a meu ponto, assim, não acho justa com as pessoas que já estavam aqui. É normal, eu vim sabendo de toda essa pressão que exerceria, você chegar em um clube substituindo profissionais que estavam aqui, que conquistaram o título, é normal. E eu sabia disso, sabia dessas condições, mas eu sou treinador, a gente se prepara muito para isso. A gente se prepara para esses momentos. Eu sabia que essa cobrança ia ser grande, que eu ia ter que chegar vencendo e convencendo a todos. Só que a gente estamos em um início de um processo de trabalho, de reformulação de elenco, de construção com dificuldade financeira, e tem que enaltecer todo esse trabalho que a diretoria vem fazendo, buscando recursos até da onde não tem, para cumprir com as suas responsabilidades. Só que é praticamente uma nova formação de equipe. Às vezes a lembrança do Ferroviário é da última partida do ano de 2023. Então eu vejo que a comparação de uma equipe que está há um ano junta com uma equipe que está há um mês junta, há uma diferença natural e normal muito grande. Talvez a comparação, o primeiro jogo do ano de 2023 com o primeiro jogo do ano de 2024 seria de uma forma mais justa. Mas eu não estou aqui para falar o que é justo ou o que é injusto, estou aqui para falar a nossa realidade hoje. É uma nova formação de elenco. Esse grupo tem trabalhado muito, tá? Eu acho que hoje o aspecto mental da nossa equipe para a gente reagir e sair dessa situação é o mais importante. Uma semana de trabalho agora para a gente fazer os nossos 3 pontos e conquistar a primeira vitória na temporada é de fundamental importância, até para resgatar a autoestima de todo o nosso elenco, de toda a nossa equipe, sabendo que todos desse elenco estão em avaliação constante
e o que tiver que fazer para a gente retomar o caminho da vitória, a gente vai fazer, isso vocês podem ter certeza. Esclarecendo fatos, por que é que o Vansan foi embora? O Vansan foi embora, acho que o Vansan, ele enxergou de uma forma injusta assim, a cobrança incessante nele. Acho que o Vansan foi o segundo atleta que mais correu na nossa equipe contra o Asa. Ele participou efetivamente do nosso gol, que foi feito pelo Soares na partida contra o Asa. E ele estava sentindo que essa cobrança poderia acabar sobrando para ele. Paralelo a isso, isso é a maneira dele enxergar, ninguém aqui está acusando alguém, né? Paralelo a isso, ele recebeu uma proposta e veio conversar com a diretoria, veio conversar comigo. Essa proposta agradou ele a voltar para a equipe onde ele já estava e onde ele foi ídolo e muito feliz. Então ele, pensando que a situação estava crítica para ele aqui e que ele estava podendo retornar onde ele foi muito feliz, ele acabou aceitando esse retorno para onde ele já jogou e se sentiu feliz. Eu não podia deixar de fazer uma pergunta. Você sabe que nós vivemos no Brasil, claro, onde o torcedor busca resultados e o treinador vive de resultados. Existe a possibilidade, creio que você não entrega o carro, mas existe a possibilidade do contrato ser encerrado entre você e a diretoria do Ferroviário por uma pressão que vem de fora? O senhor tem medo disso? Isso pode acontecer? Medo nenhum, zero medo. Eu acho que eu sei muito bem como é que é o futebol. Eu não cheguei aqui por acaso, né? Acho que meu currículo, tudo que eu conquistei no futebol por si só, já mostra o porquê estou aqui. Então isso cabe muito mais à diretoria do que a mim. Repito, a diretoria tem muita consciência de tudo que a gente vem fazendo. É uma decisão não de comum acordo, é uma decisão única. Enquanto eu estiver acreditando, vocês podem ter certeza que eu vou fazer o melhor trabalho do mundo para a gente voltar a conquistar os resultados. Eu tenho muita convicção naquilo que a gente faz. Acredito que a gente tem totais condições de reverter e dar a volta por cima. Estou muito feliz tudo que eu tenho vivido no Ferroviário. A frustração é gigante porque o que a gente trabalha, infelizmente, ainda não foi revertido em jogos, mas tenho convicção que a gente tem toda a capacidade para reverter isso em vitória, sim, e voltar a dar alegria ao nosso torcedor. Sei que é um momento muito grande de comparação, já passei isso em outros locais também, deixei muita saudade em alguns clubes, chega o próximo treinador, é a mesma pressão, a gente se fala entre nós também. Então é natural tudo isso que está acontecendo, estou muito tranquilo, sei das nossas limitações, das nossas dificuldades e vamos trabalhar em cima disso para a gente procurar reverter, quem sabe já na próxima rodada. Eu vou tirar aqui o medo e colocar o surpreso. O senhor ficaria surpreso se recebesse o bilhete azul nas próximas horas, nos próximos dias? Eu acho assim, uma situação, acho que quem sou eu para julgar uma decisão dessas? Mas é um pouco, acho que o futebol, mais especificamente assim, brasileiro, se você for julgado por 2 jogos, por pessoas de cabeça fria, analisando tudo o que está acontecendo, acho que nós temos que estar sempre preparados para qualquer situação. Mas chega a ser cômico uma situação como essa, na segunda partida, pensando em um planejamento a longo prazo, de um calendário como tem o Ferroviário, uma situação como essa. Acho que nós temos que ter clareza, entender tudo o que está acontecendo. Acho que todo mundo está exposto a partir do momento que está trabalhando com futebol, mas eu vejo de forma muito natural. Assim. Acho que óbvio que nós temos que nos cobrar, ver o que nós podemos melhorar. É uma semana muito importante, não só para mim, como para todo o clube, para a gente reverter essa situação, voltar a vencer. E mesmo vencendo, a gente tem que continuar sabendo que nós vamos ter que ralar e trabalhar muito para continuar esse caminho de vitórias. Me informaram lá em cima que o jogo Ferroviário Atlético mudou de local. Era mando do Atlético, seria em Calcaia. O gramado lá não é muito bom e agora veio aqui para cá, para o estádio Presidente Vargas domingo. Foi melhor, né, professor? Sem dúvida alguma. Acho que é um jogo muito característico quando é lá em Calcaia. Eu tive a oportunidade de ver um jogo lá e quando é aqui no PV. Então, para nós que priorizamos jogar a bola, o PV é sempre melhor. Um jogo em Calcaia é um jogo de muita luta, de muita briga, de muita disputa, de muito duelo individual, que foge um pouco a característica de um jogo de futebol em comparação com o PV. São 2 jogos distintos. Então, acho que mérito da diretoria que está fazendo a sua parte
e conseguiu reverter esse local de partida frente ao Atlético Cearense. Para eu finalizar com relação a reforços, o Ferroviário precisa de reforços para brigar pelo título de campeão cearense? Sem dúvida alguma, acho que a gente sabe da necessidade de reforços. Hoje nós temos um elenco muito enxuto, era muito claro, e a gente tinha dentro do nosso planejamento a entrada na Copa do Nordeste, a gente ia aumentar a folha para contratações. Infelizmente a gente não conseguiu aumentar essa folha em virtude do recurso financeiro, e agora nós estamos trabalhando, acho que todos os atletas diariamente estão em avaliação para a gente ver a possibilidade de reforços, possibilidade de substituições, talvez uns atletas que a gente viu que não se encaixou aqui, a gente procurar trocar por outros atletas que nós já estamos monitorando e analisando, mas repito, é uma situação muito difícil pela realidade financeira do clube, né? Hoje nós temos valores para buscar atletas no mercado que a gente está encontrando um pouco de dificuldade perto da cobrança que o torcedor do Ferroviário e nós queremos para realmente que venham esses atletas reforçar e qualificar o nosso elenco. Bom, só para eu finalizar de verdade, aquela cobrança da torcida lá na Barra, eu acho que foi semana, depois da desclassificação contra o Asa, foi lá na Barra, tivemos alguns líderes de organizadas, alguns torcedores que marcam presença sempre nas redes sociais. Aquilo chateou você, não? De forma alguma. Eu acho que, como eu já falei, é o meu 13º clube profissional. A gente sabe como é que é o torcedor. O torcedor é muito passional. Muitas vezes a gente sempre tem que respeitar, porque eu vejo que o maior patrimônio de um clube de futebol é a sua torcida. Então o Ferroviário hoje tem a sua dimensão e a sua grandeza muito em virtude do seu torcedor. Então a gente tem que entender isso. O torcedor é passional, nem sempre fala de forma racional. Porque quando você é muito apaixonado, em alguns momentos você fala com a cabeça quente, você fala nervoso, você fala explosivo. Então eu acho que a torcida tem o seu papel fundamental dentro de um clube de futebol, assim como a diretoria, de forma mais fria, tem o seu papel fundamental em um clube de futebol. Acho que cada um dentro das suas funções e fazendo as suas cobranças, obviamente respeitando todo o processo e havendo limites, tanto por parte do torcedor quanto por parte da diretoria. Ok, da minha parte, muitíssimo obrigado. Obrigado, professor.